Vamos começar então o nosso programa, gente, falando aí da prisão preventiva e a soltura do traficante André do Rap, e ela pode parar no Supremo Tribunal Federal. Os ministros da Corte defendem que essa discussão ocorra para que o entendimento sobre a lei seja uniformizado. Apontado como líder do PCC, a facção criminosa que atua dentro e também fora dos presídios, o André do Rap foi solto no sábado por determinação do ministro Marco Aurélio Mello, sob o argumento de que não havia uma sentença condenatória definitiva e que a prisão excedia o limite previsto na legislação brasileira. Depois, o presidente do STF, Luiz Fux, suspendeu a liminar do colega e deu ordem para que o criminoso voltasse para a cadeia. Já era tarde e ele permanece foragido. Joel, essa discussão do Marco Aurélio Mello afeta a imagem do Supremo Tribunal Federal como um todo, a decisão do Marco Aurélio? Afeta, né, Paulo? Porque ele foi uma peça num processo, numa sequência de erros que envolve legislativo, Congresso, né, envolve presidente e agora envolve Supremo também. Uma sequência de erros, Ministério Público e juiz também. Uma sequência de erros que levou a uma consequência, um desfecho que acho que todo cidadão brasileiro vai concordar comigo. É muito ruim, desmoralizante e grave para o Brasil soltar um mega traficante, líder do crime organizado e, sem mais nem menos, ficar solto e fugir do país. E não foi porque ele burlou as nossas regras, as nossas leis, o trabalho da nossa justiça. É porque a própria justiça e as próprias leis levaram a esse desfecho. Então, essa leitura do Marco Aurélio Mello, que apenas leu literalmente ali esse artigo criado por um deputado no pacote anticrime, aprovado sem ser vetado pelo presidente, e que agora chegou nas mãos do Marco Aurélio Mello num habeas corpus. Com base nele, ele leu aquilo e falou, não revisou a prisão preventiva em 90 dias, então a prisão se tornou ilegal, esse sujeito está livre. Esse sujeito já é um condenado duplamente em segunda instância. Por acaso os tribunais têm sequer a capacidade de ficar revisando a cada 90 dias prisão preventiva de condenado que está só esperando seu caso chegar nas instâncias superiores? Então, quer dizer, é todo um sistema aí que, infelizmente, em casos como esse, trabalha para gerar a impunidade. E não funciona muito para defender os direitos individuais, as garantias, que são importantes, de quem não tem recursos. Quantos presos não continuam aguardando julgamento aí, sem saber, sem estarem condenados, mas já presos, sem que seu caso chegue no Supremo Tribunal Federal? E, no entanto, um criminoso milionário, esse aí, conseguiu estar livre. Não é o primeiro, hein? Parece que mais de 70 casos similares já passaram ali pelo Marco Aurélio Mello. Boa, Joel. Adriles, eu vi uma discussão ontem na internet sobre responsabilidade civil do magistrado. Queria ouvir você sobre isso. O que você acha? Olha, a responsabilidade civil de um magistrado, a responsabilidade civil de um juiz é perceber, para além da letra fria da lei, a interpretação da lei que se coaduna, que se congregue à interpretação da realidade. Por mais que exista uma lei meio duvidosa e meio esdrúxula, como essa que o Joel bem disse, é impossível para o juiz ficar de 90 em 90 dias revisando a prisão provisória de alguém, o Marco Aurélio sabia que se tratava de um criminoso de altíssima periculosidade, dos maiores líderes do PCC, de um traficante de drogas perigosíssimo. Não é possível que ele não fez uma leitura, uma jurisprudência mais prudente que enxergue para a realidade de um homem que é um criminoso e agora está foragido graças à sua leitura obtusa da lei. Esse garantismo do Marco Aurélio Mello, que não é só dele, é de boa parte, se não a maior parte do Supremo Tribunal Federal, é que deve ser combatido e de maneira muito ostentatória e incisiva. Porque essa impunidade gerada por esse tipo de letra fria e morta da lei é que causa a impunidade no Brasil. Agora, como é que você faz isso de maneira pragmática? Sim, esse dispositivo foi colocado a sorréu, falar como a jabuticaba no pacote anticrime, exatamente para privilegiar criminosos mais ricos, mais poderosos, né? Porque, volto a dizer, um ladrão de galinha que está preso preventivamente e ninguém revoga a prisão dele, ele não vai ter condições de acessar o STF de pronto.
O fulcro do problema, a origem do problema é a questão da prisão em segunda instância que foi revogada de maneira artificiosa e oportunista pelo STF no ano passado. Todo mundo sabe disso. Se eventualmente, ainda com esse dispositivo que eu acho esdrúxulo, tivesse sido colocado a prisão em segunda instância, esse rapaz, o Marcinho, como é que chama? O André do Rap, teria sido preso, não teria prisão preventiva. Em segunda instância, o cara deve ir diretamente para a cadeia. Não teria sequer a possibilidade esdrúxula de uma leitura equivocadíssima do Marco Aurélio Melo. A gente tem que parar com isso. Esses juízes que têm tara pelo devido processo legal. Primeiro que não é um devido processo legal, é uma interpretação do devido processo legal. Tanto assim que o próprio Fux revogou a decisão do Marco Aurélio. E o Marco Aurélio ainda tem a empáfia de bater o pezinho e achar, ficar indignado. Não com o sujeito que é um altíssimo criminoso de alta periculosidade, mas porque revogaram a decisão dele. Olha o grau de alienação que chega um juiz garantista do Supremo Tribunal Federal. Ele não fica indignado que a sociedade, que o Brasil está à mercê de um criminoso. Ele fica indignado que a sua decisão garantista de um processo da letra fria e morta da lei para além da realidade foi revogada. É vaidade. É pavonear-se, não tem outro nome para isso. É esse tipo de garantismo obtuso e imbecil que a gente tem que combater no STF. Olha, gente, ainda sobre esse assunto, não vamos sair dele não. O Afonso Marangoni vai trazer outras informações importantes para a gente. Depois da soltura de integrantes do PCC, Congresso Nacional articula projetos que vetam revisão da prisão preventiva a cada 90 dias. Na semana passada, o ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, decidiu pela liberdade de André do Rep. O traficante estava detido desde o fim de 2019, sem uma sentença condenatória definitiva, excedendo o limite de tempo previsto em lei. O magistrado se baseou em artigo incluído pelo grupo de trabalho do pacote anticrime no Congresso. O bandido deixou a cadeia no sábado, mas agora é considerado foragido, pois o presidente do STF, Luiz Fux, voltou a determinar a prisão. O deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, que foi o relator do pacote anticrime, avalia que o artigo deveria ter sido excluído. Em momento algum, nós pautamos qualquer artigo que facilitasse ou flexibilizasse ou que pudesse gerar impunidade. Isso aí foi incluído pelo grupo de trabalho, contra a minha vontade. Porém, não conseguimos excluir isso no grupo de trabalho e também não conseguimos excluir da votação do plenário que acabou sendo votado. O deputado Capitão Augusto avisa que vai entrar com pedido de impeachment contra Marco Aurélio Melo. Para o criminalista Fernando Castelo Branco, apesar da polêmica, o ministro do Supremo se limitou a cumprir a lei. Se houve alguma falha nessa decorrente soltura de André do Rep, deve-se ao juiz responsável pela tramitação do processo que pesa contra ele. Seria essa autoridade que deveria justificar a sua prisão e a sua manutenção, lembrando-se tratar-se de uma prisão provisória. O criminalista Fernando Castelo Branco admite, no entanto, que a grande repercussão do caso é natural por se tratar de um traficante. Falando à Jovem Pan, o secretário da Administração Penitenciária de São Paulo, Nivaldo Restivo, discorda de como a lei foi interpretada. Nós não estamos falando de um furtador de galinha, de um batedor de carteira. Nós estamos falando do maior traficante de drogas, responsável por enviar toneladas de cocaína para a Europa. Essa decisão, ela traz prejuízos incalculáveis à população, beneficia apenas uma pessoa e traz prejuízo a milhões de outras pessoas. No fim de semana, o ministro Marco Aurélio Melo declarou que a decisão de Luiz Fux de revogar o habeas corpus é péssima para o STF. Joel, tava pensando aqui, imagine um traficante da maior perigosidade possível, solto, mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em algum outro país aí mais desenvolvido que o nosso. Como é que você acha que seria a reação das sociedades que vivem nesses países? Seria igual à nossa sociedade? Como é que você enxerga a reação do brasileiro a esse caso que está acontecendo agora? Eu acho que o brasileiro ele fica, de maneira geral, bastante indignado com isso. A gente só vê aí as manifestações das pessoas, ouvintes aqui na rádio, nas redes sociais, enfim. As pessoas ficam indignadas.
E nesses países, às vezes acontece também de tecnicalidades jurídicas exploradas por advogados do crime organizado conseguirem liberar pessoas que são assim, que todo mundo sabe que são culpadas. A diferença é que no nosso caso, parece que a legislação ainda facilita ainda mais. A legislação ainda facilita ainda mais isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, você começa a cumprir pena na primeira instância. Você foi condenado, você pode até ter recurso, depois você já vai para a prisão. Você já começa a cumprir pena ali. Então, o Brasil, acho que é o país único do mundo, que é duas coisas. Primeiro, é na última instância, e segundo, nossa última instância é quarta, às vezes quinta instância. Então, é um negócio, assim, muito, muito distante da condenação para você finalmente começar a cumprir pena. Agora, eu queria levantar um ponto que foi trazido aí também, sobre possível punição para juiz, ou nesse caso até o impeachment do Marco Aurélio Mello. Veja, isso eu já acho muito difícil de levar a sério, porque ele julgou e decidiu com base na letra da lei. E os ministros do Supremo muitas vezes ficam nessa sinuca de bico, né? Em alguns casos, eles são criticados justamente por irem além da lei. Que é isso? O ministro está trazendo valores dele, em vez de estar friamente cumprindo o que diz o texto da Constituição, não deveria trazer esses valores. Em outros casos como esse, pelo contrário, ele segue friamente o texto legal, ele também é criticado porque, não, peraí, ele está esquecendo dos valores da sociedade, ele está esquecendo que a gente tem que combater o crime e tudo mais. Então, a situação dos ministros nunca tem, não existe uma saída única e uma única saída correta, e ele decidiu claramente dentro da função dele. Ele não extrapolou de forma, acho que ninguém aqui acredita que ele tenha extrapolado a Constituição, extrapolado as atribuições dele ao tomar essa decisão. Então não cabe falar em impeachment do Marco Aurélio por essa decisão. Adriles, cabe falar em impeachment do Marco Aurélio? Eu acho que cabe. Acho quase que impossível que aconteça, mas pelo menos para dar uma cutucada nele. A letra fria da lei, ela não existe quando existe interpretações subjetivas que se opõem, antagônicas, como houve no caso da prisão em segunda instância e como há nesse caso, em que o Fux interpelou francamente o Marco Aurélio, deduzindo que ele não percebeu uma realidade concreta e absoluta de um homem de altíssima periculosidade que ele estava botando para fora e que fugiu. Entendeu? Eu acho que a letra fria e morta da lei, ela não se justifica quando a lei é mal feita. Ela deixa interpretações dúbias. E a jurisprudência, ou seja, a interpretação de uma lei, é claro que é afetada pelos valores subjetivos de um juiz. Por isso que a lei tem que ser estrita e objetiva e seca. Não é o caso do Brasil, em que sucessivamente juízes, legisladores e o próprio Supremo Tribunal Federal fazem leis obtusas que suscitam interpretações várias, muitas vezes para dar uma garantia de impunidade para um establishment que é meio aristocrata e que vive de poder, por exemplo, como a famigerada prisão em quarta instância, que só oferece garantias a quem tem dinheiro e poder para pagar. Então, esse negócio de letra fria e morta da lei é uma letra molhada e meio viva da lei e que atende a certos interesses. Não acho, de forma alguma, que o Marco Aurélio seja mal intencionado, como eu acho que é o caso do Gilmar Mendes, né? Mas o Marco Aurélio, ele tem uma tara visceral por esse garantismo, e essa cegueira em nome desse garantismo faz com que se cometam injustiças em nome de uma justiça togada. Eu acho que ele deveria sofrer um processo de impeachment, não acho que ele vai ser impeachado, mas pelo menos para que reconheçam e que ele tente pelo menos reconhecer a enorme incompetência nele nesse sentido. É uma incompetência intelectualizada, sofisticada, que comete injustiças em nome da lei.